Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, o Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem O Bom Pastor, que segue narrada exclusivamente pelo Evangelho de João. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. João capítulo 10, versículo de 1 a 21. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz e ele chama suas ovelhas, uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão minha voz. Então haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Houve novamente uma cisão entre os judeus por causa dessas palavras. Muitos diziam: ele tem um demônio, está delirando. Por que o escutais? Outros diziam: não são de endemoniados essas palavras. Porventura o demônio pode abrir os olhos de um cego? Então, essa é a narrativa de João sobre o bom pastor. Agora, vamos fazer um aprofundamento, né, sobre o que a mensagem do Evangelho de João sobre o bom pastor tem a nos ensinar no dia de hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião
a respeito dessa passagem. Compartilha para que mais um irmão, um irmão também possa fazer parte desse estudo. E também deixa aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, essa é uma passagem narrada exclusivamente no Evangelho de João, e você que acompanha aqui os nossos estudos no canal, sabe que nós estamos já numa sequência, né, do Evangelho de João, assim como nós ficamos por um período numa sequência no Evangelho de Lucas, digo, de passagens narradas exclusivamente nos evangelhos desses autores, né? Bem, aqui Jesus ele traz uma comparação muito importante, né? Aqui ele vai falar da relação de pastores e ovelhas. E daí é necessário um entendimento, né, bastante assertivo do que Jesus quer nos trazer aqui. Bem, o que que é um redil das ovelhas, né? Então, as ovelhas, depois de serem, né, ali pastoreadas, quando elas se recolhem, elas ficam num cercado, né? Então, esse redil é uma única porta, não tem porta de entrada e porta de saída. Elas entram e saem pela mesma porta, né? Então, o que que Jesus coloca aqui? Que quem não entra pela porta, mas sobe por outro lugar, ou seja, se só tem uma porta, para você entrar, o que que você tem que fazer? Você vai ter que pular um muro, vai ter que pular a cerca, né? Então Jesus ele chama de ladrão, de assaltante, porque se a ovelha ouve a sua voz, se ela te pertence, assim que você chegar, você vai abrir a porta, o porteiro vai abrir para você e a ovelha vai te acompanhar, né? Então você é o pastor e não o ladrão das ovelhas, né? E lembrando que essa palavra pastor era uma palavra muito forte naquele contexto do tempo de Jesus, que ela significava o líder, né? Uma pessoa a ser seguida, né? Então as ovelhas, ou seja, as pessoas, né, elas eram lideradas. Até o dia de hoje, né? Se você exerce um papel de liderança, você é o pastor ali daquele rebanho, né? Então, esse é o contexto. E o que que significa quando uma ovelha ouve e reconhece a sua voz? Deixa eu trazer um exemplo mais próximo daqui. Você que tem um cachorro. Se chegar 10 pessoas chamando o cachorro, junto com você, ele vai reconhecer a voz de quem? A voz do dono, né? Então, assim como o cachorro, as ovelhas, elas reconheciam e seguiam o seu pastor. Então, assim que ele caminhava na frente, elas o seguiam, mesmo tendo outras pessoas. Assim como o cachorro, ele segue o seu dono, né? Então, Jesus aqui, ele quer trazer para nós que ele conhece a cada uma de nós, que aquele que é dele, aquele que segue o seu ensinamento também vai reconhecer a sua voz. E como é que você define um pastor, né, um líder? E aí vamos trabalhar mais no contexto religioso, mas isso serve também para outro tipo de liderança das pessoas, tá? Essa passagem de Jesus aqui, ela tem múltiplas finalidades, mas vamos primeiro aqui ficar no contexto religioso, né? Então, como é que a ovelha vai reconhecer aquele pastor? Não somente pela aparência, mas quando fala em reconhecer, e aí se você está numa igreja, o que que é reconhecer? Não é uma relação personalista, tá? O pastor das ovelhas, né, a liderança religiosa, ela vai se fundamentar nas escrituras, né? Vamos trazer aqui nos evangelhos. Então, se essa pessoa está dentro daquilo que propõe o evangelho, porque o pastor, né, o líder religioso, o padre, tal, que seja, estou usando a palavra pastor, porque está aqui na escritura, ele tem que falar conforme os fundamentos da palavra de Deus, não aquilo que ele acha.
Então, como é que você reconhece a voz do verdadeiro pastor? A partir do seu testemunho, daquilo, da forma como ele vai tratar a palavra de Deus. E aí, minha irmã, meu irmão, existe também uma responsabilidade da parte de cada um de nós, porque você não deve se nutrir somente daquilo que a liderança religiosa trata. Você precisa conhecer a palavra de Deus. E quando você conhece a palavra de Deus, você vai dizer, olha, não, isso não é testemunho de Jesus, né? Então tem a diferença quando Deus fala e quando o homem fala, né? E muitas vezes a pessoa ela sai do testemunho daquilo que é a palavra de Deus para emitir a sua opinião e muitas vezes querendo distorcer ou te levar à defesa da mesma posição que ela tem e que nem sempre é coincidente com o evangelho. Eu não estou falando aqui do ensinamento cético, né? A liderança, ela pode trazer outros elementos para fortalecer o seu ensinamento, tá? Não estou dizendo que tem que ser uma coisa fechada do que está escrito, mas é preciso ter concordância com aquilo que Jesus pede da nossa vida, né? E aqui Jesus coloca, eu sou a porta, ou seja, aqui Jesus se coloca como quem quiser chegar a Deus tem que passar por Jesus. Então não adianta você sair batendo em outras portas. Aqui Jesus afirma: eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, é através de Jesus que nós encontramos o caminho do Pai. Quando ele diz que os que vieram antes são ladrões e assaltantes, ele pode estar direcionando essa palavra para as autoridades religiosas, porque eles distorciam a palavra, eles exploravam as pessoas por conta das suas ignorâncias. Porque no tempo de Jesus, diferente de hoje, boa parte das pessoas não eram escolarizadas, né? Então elas dependiam do ensinamento das autoridades religiosas para conhecer a palavra. Hoje, cada uma de nós pode ter a sua Bíblia em casa, né? Nós somos cristãos. Naquele tempo, não. Você precisava ir no templo, porque não existia reprodução gráfica de Bíblia. Todas elas eram manuscritas, né? Então, ter uma escritura dentro da sua própria casa era privilégio de poucos naquele período, né? Então, eles se nutriam daquilo que as autoridades religiosas falavam. E Jesus denunciava muito essa questão da distorção da palavra, né, deles falarem como homens. Então, Jesus está dizendo aqui que eles são os lobos, ele é o pastor das ovelhas, porque o ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir. Jesus ele já usou essa expressão para falar do diabo, né? Que esse é o papel do demônio, da destruição, roubar, matar, destruir. E agora ele está associando às autoridades religiosas. E quem acompanha o nosso estudo aqui, vocês já viram que Jesus, ele chegou a dizer que as autoridades religiosas, em sua maioria, eles serviam ao seu pai, que era o demônio. Quando eles insistiam que eram filhos de Abraão, discípulos de Moisés, filhos de Deus, Jesus ele denuncia, ele, não, vós sois filhos do diabo. É a ele que vocês servem, né? Por isso ele aqui de novo ele traz uma afirmação que ele tinha trazido para designar o demônio, ele traz aqui para as autoridades religiosas que cumprem um papel de distorção da palavra, né? Eles não ajuntam, eles espalham, eles criam confusão, né, na cabeça das pessoas. E também aqui ele vai usar a expressão de mercenário, o mercenário que não é pastor, ou seja, aquela pessoa que só se aproveita, que não defende as ovelhas. Será que a autoridade religiosa da sua igreja, ele defende você ou ele se aproveita de você? Naquele período de Jesus, existia muita exploração, principalmente das viúvas, né? As autoridades religiosas exploravam economicamente, inclusive da intimidade dessas viúvas que ficavam vulneráveis naquele tempo. Então, eles eram o quê? Mercenário, eles eram os lobos, e que, ao invés de defender as ovelhas, quando não eram eles próprios os lobos, eles fugiam e abandonavam suas ovelhas. Então, o pastor ele deve estar junto com o seu rebanho sempre, na defesa de posição. Porque a hora que está tudo bem, é fácil estar junto, né?
Aqui, Jesus fala que o verdadeiro pastor, ele protege, ele defende com a vida as suas ovelhas, né? E aqui ele fala, né? Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Então nós precisamos reconhecer Jesus para além dos pastores, para além das lideranças, né? E aqui é interessante que ele fala, né? Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui já é um prenúncio, né, da sua paixão, morte e ressurreição, que ele vai oferecer a própria vida, né, como pastor, ele vai defender até o fim, né, as suas ovelhas. E é interessante aqui que ele fala, né, haverá um só rebanho e um só pastor. Deus não quer vários pensamentos, né? Vários núcleos de pensamentos diferentes. O objetivo da vinda de Jesus é reunir um só rebanho. Infelizmente, não é o que acontece, né? São muitas doutrinas, muitos ensinamentos, mas Jesus sempre quis que tivesse um só rebanho e um só pastor, né? E aqui ele fala também, né, que ele dá a vida e pode retomar. Ninguém atira, eu dou livremente. Ou seja, tudo que aconteceu foi porque ele permitiu, né? Aqui Jesus coloca que ele tem um poder de entregar e retomar a própria vida, né? Tanto que no Apocalipse ele vai ser chamado de vivente, né? Aquele que tem a vida em si mesmo. E aqui encerra dizendo, né? Quando eles falam que Jesus tem um demônio, de novo, né? Esse debate. E aí as pessoas falam, não são de endemoniadas essas palavras. Então Jesus começa a convencer as pessoas, né? Porventura o demônio pode abrir os olhos de um cego? Por que que eles usam essa expressão aqui? Porque esse debate acontece depois da cura do cego de nascença. Então as pessoas elas presenciaram, elas testemunharam a ação de Jesus e os fariseus procurando distorcer. Por quê? Porque eles são mercenários, né? Vieram para roubar, matar e destruir. Não são da parte de Deus. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, que fique para nós hoje, que a gente consiga identificar quem de fato é o pastor das ovelhas e quem que é o mercenário, o ladrão. E por isso é preciso ter o entendimento da palavra de Deus. Então, que a gente leve para o caminho da nossa vida, que nós precisamos identificar. Então, isso exige um esforço. Nós precisamos também estudar a palavra, não só absorver aquilo que nos passa. Precisamos ter discernimento para que nós não sejamos enganados por caminhos que não são os caminhos de Deus. E essa tarefa é nossa, para que a gente possa identificar. Lembra que Jesus fala do joio e do trigo? Para que a gente possa saber quem é joio e quem é trigo daqueles que levam a palavra de Deus. Amém? Então, muita paz, muita luz, muito discernimento na sua vida. Que Deus seja sempre o seu caminho. Amém? Forte abraço.